A paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida em todo tempo. Vamos meditar na palavra do Senhor, cujo tema serão os 7 flagelos, ou as 7 taças da ira de Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 15, versículo 1, que diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Vamos ler também Apocalipse capítulo 16, e o versículo 1, que diz assim: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, e que as bênçãos que estão descritas no livro de Apocalipse caiam sobre as nossas vidas em nome de Jesus. As 7 taças da ira de Deus, os 7 flagelos. Sabemos que Apocalipse ele não vem contando uma história linear, uma história cronológica, mas vemos 7 sessões distintas, ou 7 quadros, e nesses quadros nós sempre vemos Jesus nascido com mão de ferro, trazendo em suas mãos uma vara que rege as nações, e nós vemos sempre o triunfo da igreja no final. E as sessões que estão distintas entre si, a primeira, do capítulo 1 até o capítulo 13, nós vamos ver um Cristo poderoso, um Cristo que anda entre os candeeiros que estão alastrados, acesos em suas chamas. É a igreja que ora, cheia de poder, cheia de unção, e Jesus passeando no meio da sua igreja, falando com seu povo e dizendo que ele voltará para vir buscar a sua igreja. A segunda sessão está do capítulo 4 até o capítulo 7. Vem falando sobre a visão do céu, os selos que haverão de ser aberto, o mundo atacando a igreja sobre uma perseguição ferrenha. Mas a igreja triunfa em nome de Jesus. Quiçá da igreja, lá a igreja primitiva, que venceu tanta perseguição. A terceira sessão vem do capítulo 8 até o capítulo 11 e vai nos falando as 7 trombetas, acerca dos juízos de Deus, que são parciais nesse momento, e das orações dos santos. A trombeta, quando ela toca, ela vem fazendo um alerta. Então, arrepende-te e vem então para o Senhor Jesus. A quarta sessão, o dragão que alia-se, o dragão representado por Satanás, aliado à besta que sobe do mar, o anticristo, e a besta que sobe da terra, o falso profeta. E quando ele vem se apresentando com os 3 para atacar a igreja do Senhor. A quinta sessão, do capítulo 15 até o capítulo 16, vem mostrando as 7 taças, o juízo de Deus. Esse é sem misericórdia, esse é para sentenciar. E a sessão sexta vai do 17 até o 19 e vem mostrando a queda da Babilônia, ou a queda do sistema, a queda dos governos mundiais, onde Cristo governará a terra. E a última sessão, a 7ª sessão, do capítulo 20 até o capítulo 22, a grande consumação, o grande final da história humana. Tudo está escrito desde o começo, mas há tempo, arrepende-te, vem adorar o Senhor para fugir dessa ira de Deus que será derramada sobre a terra, e que a terra será alcançada com os seus 7 flagelos. A trombeta, quando ela toca, ela adverte, ela alerta, e Deus está advertindo a população. Desde o início está sendo contada essa história, mas quem dará crédito à nossa pregação? O Senhor está dizendo: desperta, tu que dorme, levanta-te, e Cristo te fará resplandecer. Vem para Jesus e arrepende-te. Esta aí é a solução para a tua vida, para que a tua alma escape do furor da ira do Senhor, escape dessas 7 taças, desses 7 flagelos que consumirá os homens na terra. As taças, elas vão serem derramadas para consumir os homens na terra, e essas taças serão sem misericórdia. Enquanto lá nas trombetas, ao serem ressoadas, a igreja ora, porque a igreja ainda está na terra por um período. A igreja ora, a igreja pede ao Senhor um pouco mais de tempo para que os homens venham a se arrepender. Deus terá misericórdia da humanidade. Mas agora, com essas 7 taças da ira de Deus, não haverá misericórdia. A igreja não estará mais aqui. A igreja não irá mais orar para que Deus espere ou aguarde um pouco mais para que a sua ira seja derramada sobre a terra.
os homens sorverão a ira, a taça da ira de Deus, e em suas concupiscências da carne, eles bramarão, mas não haverá misericórdia mais sobre a sua vida. E não adianta dizer que Deus é injusto, porque Deus está te dando a oportunidade agora. Deus está sendo misericordioso, te anunciando o fim desde o começo. Os flagelos que alcançarão os homens sobre a terra, eles são um acerto de conta final de Deus. É uma sentença de Deus sobre toda a terra. É uma sentença mostrando que o Senhor Jesus, Ele virá, e que sobre os blasfemos da terra, esta hora vai chegar. Não adianta dizer que fugirá e que está imune a essas 7 taças das 7 iras de Deus, porque acontecerá, perto está, e Jesus estará voltando. Os blasfemos serão atingidos, e tudo isso acontecerá antes mesmo do juízo final. Mas eu louvo a Deus porque João, antes de ver todo esse sofrimento, todo esse flagelo, todo o sofrimento que acontecerá sobre a terra, ele vê também a segunda vinda de Jesus. Ele vê também a derrota dos inimigos. Ele vê a vitória da igreja. E ele vê a consumação de todas as coisas aqui na terra. A primeira coisa belíssima que João vai ver, ele vai ver um mar de vidro. Um mar onde o mar é transparente, é puro, retrata a santidade de um Deus que é todo poderoso. E João vai ver um mar de vidro, e esse mar de vidro, ele estará misturado com fogo. O mar de vidro transparente é a glória do Senhor. Este fogo que queima, mas não se apaga dentro da água, é o fogo que purifica, é o fogo que consome pecado, é o fogo que o homem na terra não entende, mas quem está em Cristo Jesus entende. E para quem é reservado essas visões, é reservado para a igreja vencedora, é para aqueles que vencerem em Cristo, é aqueles que dormirem em Cristo e com Cristo estarão no céu quando estas trombetas tocarem. A trombeta do arrebatamento. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo após a igreja do Senhor atravessará uma atmosfera jamais vista sobre a terra e romperá os céus de glória. Louvado seja o nome do Senhor. E quando João se depara com este mar de vidro e com este mar que arde em fogo, ele olha e vê uma multidão de 144 mil, representando a totalidade das 12 tribos de Israel. E quando ele percebe esses 144 mil, ele percebe que eles trazem instrumentos musicais, eles trazem harpas e vêm dedilhando as harpas nas suas mãos, cantando, louvando ao Senhor. E o cântico que eles trazem é o cântico de Moisés e depois o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés representa a libertação do Egito, porque na última noite que os israelitas passaram lá no Egito, eis que o anjo destruidor passou à meia-noite, e quando ele passa dentro das casas, as famílias estão adorando ao Senhor, e é ordenado que eles peguem um cordeiro, que assem o cordeiro e que festejem, e ali está a instituição da ceia, mais uma ceia que está instituída pela presença do Senhor, porque outras já haviam acontecido, mas agora a Santa Ceia do Senhor, que é um memorial diante da sua presença, é a libertação do povo de Israel saindo do Egito, é a libertação da alma física, mas o cântico do Cordeiro representa a libertação do Espírito, representa a libertação daqueles que creram com fé e receberam a redenção que o Calvário vai nos entregar. E esta redenção é o Senhor Jesus que é entregue como Cordeiro Pascual para libertar a nossa alma do pecado e da morte. Louvado seja o Senhor. Que cântico é esse? É um cântico que reverbera no céu intensamente. Ele é reproduzido no céu, mas só vai entender o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, aqueles que entrarem no céu com palmas nas mãos. Só vai glorificar nesta mesma melodia a igreja vencedora, a igreja que se colocou aqui na terra militante para subir para um céu triunfante e ouvirem, fazerem parte dessa grande multidão que dedilha as suas harpas e louvam ao Senhor um cântico novo, um cântico de vitória, um cântico daqueles que receberam a libertação
do seu espírito e agora estão com Cristo lá no céu de glória. E João, ele começa a ver que esses cânticos, eles exaltam o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele afirma as obras do Senhor em suas mãos. Ele afirma a santidade de Deus e ele exalta o triunfo de Deus sobre todas as nações. Característica que os santos vão cantar, vão louvar e vão reverberar no céu de glória. Deus grandioso, poderoso és tu em tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos. É o que os remidos entoarão no céu, é que os remidos louvará no céu. E ele perguntará: quem é que não temerá o teu nome, ó Senhor dos exércitos, visto que tu és magnífico, ó glória? Quem é que não temerá o Senhor? Quem não se curvará diante de um Deus que é todo poderoso? Porque somente Ele é santo, e todas as nações se prostrarão diante do juízo de Deus, quando lhes for manifestado o derramamento das 7 taças da ira de Deus. João então olha para o tabernáculo no céu, e quando ele olha para o tabernáculo no céu, ele vê o testemunho da glória de Deus, o céu que se abre em um poder tão grande, e 7 anjos, os 7 anjos que tinham em suas mãos as 7 taças da ira do Senhor, eles revoam sobre o céu, vão fazendo um voo maravilhoso, mostrando as suas vestes brancas, puras, resplandecente como um linho fino. Eles voam e revoam sobre o céu, e cingidos com os seus cintos de ouro sobre o seu peito, louvando a Deus e dando glória. E os animais, há 4 animais no meio dos 7 anjos, e esses 4 animais, eles trazem salvas de ouro, cheios da ira de Deus. E quando eles trazem para perto desses anjos, o céu se enche de glória, o tabernáculo se enche de glória, para mostrar que Deus é todo poderoso. Uma fumaça santa, transparente, branca, pura, toma conta do ambiente. E eles começam a clamar: a Deus seja a glória sobre todas as nações. E o templo é tomado de poder, de glória e de luz. O fim está sendo narrado. O fim de todas as coisas estão preditas desde o início dos tempos. Porque Deus, Ele é magnífico. Aqui está findando o tempo da história humana e está se iniciando o tempo da eternidade. Está na hora de você pensar sobre a sua vida. Está na hora de você pensar como escapar do juízo de Deus. Você pode até sorrir e dizer: estou escapando até agora. Mas do grande dia do juízo, do derramamento dessas 7 taças da ira de Deus, para quem ficar só vai ser lamento, só vai ser choro. Não haverá mais oportunidade. Aqui as oportunidades cessarão. Aqui a igreja estará no céu de glória com Cristo. É hora de repensar a tua vida. É hora de se arrepender. Jesus te chama hoje para que tu te arrependas e dê glória ao seu nome. Então João continua a sua narrativa e ele vai dizendo que quando aquele templo é tomado da glória de Deus, uma voz de trovão, uma voz estridente, uma voz que dá ordem a esses 7 anjos, e a ordem então é dada sobre esses flagelos: peguem as suas taças, sobrevoem sobre a terra e comecem a derramar a taça da minha ira, para que os homens sejam alcançados, eles sejam perturbados diante de tanta grandeza, se arrependerão de não terem louvado o meu nome. O primeiro anjo, ele sai com sua taça na mão, sobrevoa sobre o céu
e derrama sobre a terra a primeira taça da ira de Deus. Nesta taça, neste primeiro flagelo, os homens serão atacados com feridas. Os homens serão atacados com chagas malignas. E ao invés de adorarem ao Senhor e pedirem perdão, eles então proclamarão a murmuração ao Deus que é eterno. Por isso seus castigos serão eternos. Todos os que adoraram a besta, todos os que se apegaram ao mundo, todos os que consumiram as ideologias da grande Babilônia, esses serão atingidos com as 7 taças. Só haverá choro, pranto, lamento e ai sobre estes que aqui forem atingidos. O segundo anjo derrama sobre todo o mar a sua segunda taça da ira do Deus Todo-Poderoso. As águas do mar se transformarão em sangue, e naquele lugar não sobreviverá uma alma vivente sobre o mar. E todos os que serão alcançados com este sangue que se propagará rapidamente sobre os mares da terra, as criaturas viventes morrerão. O terceiro anjo que derramará a terceira taça do flagelo de Deus. Esse alcançará a terra nos seus rios, nas suas fontes de água. E estes rios, estas fontes de água, se transformarão em sangue. Os homens terão sede, procurarão água, mas não encontrarão. Encontrarão sangue no lugar de água. Não adianta mais correr de um lado para o outro. Não adianta mais suplicar e nem orar. Os flagelos estão sendo derramados. E sobre este terceiro flagelo, as águas dos rios e dos mananciais se transformarão em sangue. E então o anjo que joga sobre a terra o terceiro flagelo, ele começa agora a glorificar o Deus que é poderoso. Justo és, Senhor, em todos os teus caminhos. Poderoso e santo tu és. Porque tu julgas a terra com equidade, com igualdade. E assim como esses homens perversos não quiseram te ouvir, tu agora os consomes nas suas próprias escolhas, e os teus julgamentos são divinos. Visto que estes derramaram o sangue dos mártires e dos profetas, a eles também tu estás dando a sorver o sangue sobre a terra, porque não há água potável que não tenha sido tocada pelo flagelo, por este terceiro flagelo. Eles são merecedores desse grande castigo, porque não se curvaram a um Deus que é todo poderoso. E o anjo lá do altar, este também dizia: é verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus caminhos, e não há na terra quem possa combater a tua justiça. E os homens prantearão de um lado para o outro, procurando água para saciar, mas não encontrarão. E como derramaram sangue inocente, olharão para as águas, e elas estarão como sangue, e eles não poderão beber desta água. O quarto anjo sai e derrama então a sua taça do flagelo sobre o sol, e o sol vai ser abrasado, e como fogo arderá sobre os homens na terra. Os homens que estão abrasados com calores blasfemarão e continuarão a blasfemar de um Deus que é todo poderoso. E este que tem poder de trazer todas essas pragas, ainda assim não há arrependimento desses homens para com este Deus Todo-Poderoso. Os flagelos sendo derramados, e os homens continuando na sua blasfêmia, na sua murmuração e no seu ataque contra um Deus que é santo, que é fogo e que é divino.
E agora o quinto anjo vai ser dada a ordem, e ele derramará a sua taça sobre o trono de Satanás. Até para Satanás vai sobrar, porque ele não tem reino, ele não tem casa, ele não tem trono. E agora o quinto anjo vai então chegar diante do seu trono, e o seu reino vai ser feito em tenebroso, e todos os homens que ali olharem, e todos os homens que ali estiverem, se consumindo junto com Satanás em seu local de angústia, de dor, esses sentirão tantas dores que as suas línguas morderão. De tanta dor, de pavor, e tenebroso será. E por causa dessas suas dores, e por causa dessas chagas tremendas, blasfemarão contra Deus. Blasfemarão e não se arrependerão. Blasfemarão das suas obras. Porque quando Satanás for lançado neste grande lugar tenebroso, junto com ele primeiramente vão o anticristo e o falso profeta. E todos eles que aqui também seguiram a trindade satânica seguirão atrás. Os homens morderão a sua língua, e a dor vai ser tremenda, insuportável, e eles gritarão por misericórdia, ao mesmo tempo que blasfemam. Não haverá misericórdia, não haverá alívio, só haverá dor, pranto e ranger de dente. E o sexto anjo vai derramar a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas se secarão. Para que estão preparados o caminho dos reis que vêm do Oriente, atacar a Israel no grande vale de Megido. E da boca do dragão, e da boca da besta e do falso profeta, sairão espíritos malignos em forma de rã, para atacar esses espíritos imundos, para atacar os que habitam na terra. Porque são espíritos que promoverão prodígios malignos, terríveis, nos quais vão de encontro os reis da terra. E eles vão conclamar esses reis, homens da perversidade, para a grande batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a batalha no Vale de Megido, é a batalha do Armagedon, aonde todos os reis da terra, possessados, caminharão até aquele vale para atacar a Israel. Israel entenderá que é o fim. E quando o anticristo exigir adoração perfeita, e que eles se curvem e se dobrem, como Israel não aceita idolatria, eles vão se curvar diante de um Deus que é todo poderoso, de um Deus que é fiel, que é justo em seus caminhos, de um Deus que é rico, maravilhoso em instruções. E o Senhor salvará Israel. E ele está vindo. O rei está vindo. Eis que venho sem demora, já diz ele. Venho como um ladrão, no qual o pai de família estará dormindo, e o ladrão chega e ele não sabe a hora. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ninguém saberá a hora, a não ser Deus Pai Todo-Poderoso. E ele está dizendo: vigia. Vigia com pressa, vigia, porque cada um tem que guardar o que tem para não perder a coroa. Vigia. Mantém as tuas vestes limpas. Não andes desprovidos da graça. Não andeis em contenda uns com os outros. Não deixai que o sol se ponha sobre a sua ira. Guardai o vosso coração do mal, porque eis que presto venho. Cuidado com as abominações e os prazeres da carne. Cuidado com aqueles que andam mostrando as suas vergonhas e dizem que não há problema nenhum nisso. Guardai o vosso corpo como templo e morada de um sacrifício vivo, daquele que a qualquer momento o noivo pedirá conta. E essa conta vai chegar. Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de voltar. E os homens possessos se encontrarão naquele lugar e chamarão esta grande batalha do grande Armagedom. O sétimo anjo, com a sétima taça da ira de Deus, o sétimo flagelo. Este anjo derramou esta taça no ar, e saiu uma grande voz lá do templo, cheio de glória do Senhor, dizendo: está feito. E quando o anjo, ele derrama esta taça no ar, ouve-se vozes, trovões e relâmpagos, terremotos sobre toda a terra, como jamais, como nunca ninguém tinha visto ou escutado. Os homens se apavorarão. Tal grande terremoto que acontecerá naquele dia. E a cidade vai fender-se em partes. As nações cairão. E a grande Babilônia, o grande regime mundial, já não será mais. Porque beberão do cálice, do vinho, da ira, da indignação de Deus. Toda a ilha vai fugir diante da face da terra. E o mar as cobrirá, e elas sumirão diante da presença do Senhor. E sobre os homens, que vai cair do céu pedras gigantescas como saraivas, aqueles que aqui estiverem, pesadas, com o peso de um talento. E esses homens blasfemos de Deus, por causa dessa praga de saraiva muito grande, continuarão a blasfemar de um Deus que é poderoso. Cumprida estará o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Jesus está voltando. Escapa pela tua vida. Os 7 flagelos estão à porta. A eternidade está prestes a acontecer. Com Cristo ou em um lugar de dor? É você quem escolhe. A trombeta está tocando sobre a terra, nas vozes dos profetas, nas vozes que pregam e levam essa mensagem. Arrepende-te enquanto é tempo, porque o Filho do Homem está prestes a voltar. Vigiai, pois, e estais com as vossas candeias cheias de azeite, porque é quase meia-noite. E os flagelos açoitarão os homens que aqui ficarem. Deus abençoe a tua vida, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam com todos nós desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Obrigada, porque estaremos em vigilância para não ficarmos aqui.